Se eu te perguntasse o que é uma call de vendas, como que você me explicaria? Bom, um cliente muito importante perguntou para mim, eu expliquei de um jeito muito bosta. Depois disso, eu fiquei refletindo sobre o que é uma call de vendas para poder explicar. E uma explicação que é replicável, né? E depois de mastigar esse conteúdo e organizar os meus pensamentos, de tudo que eu sei sobre call de vendas, eu tô aqui para explicar para você, tá muito mais fudido do que eu, o que que é uma call de vendas. Eu tô explicando por cima, tá? Então esse aqui é um vídeo de definição. Esse não é um vídeo onde eu vou falar como você faz, como você pratica, né? Esse é um vídeo onde eu vou explicar conceitos gerais, beleza? Antes de tudo, esse aqui é um canal de anotação. É um canal que eu busco explicar coisas para treinar minha oratória. É... é um canal de estudo, simplesmente, né? Então eu treino minha oratória e minha dicção, porque ambas são bem ruins, né? Então eu tenho uma dicção do João Adib. Eu sou extremamente prolixo. Eu me enrolo muito pra falar, tá? E quem sou eu pra te explicar? Cara, não te interessa, entendeu? Saiba que eu tenho a devida condição e experiência e já quebrei a cara centenas de vezes, tá? E, bom, depois de tanto sofrer, tenho bons cases pra poder falar sobre isso, né? E você sabe que case nesse ramo tem uma relação direta com ter dinheiro. Mas eu não quero falar sobre isso, beleza? Então, confie. Vamos lá, call de vendas, o que é isso? Primeiro eu separei em 2 etapas, tá? Eu separei entre venda, entre pré-venda e venda, e eu vou explicar seguindo essa lógica, tá? Então, vou dar muito mais ênfase no pré-venda, que é onde o jogo realmente acontece, tá? Porque isso aqui parece que nunca é o suficiente. A experiência que eu tenho nesse ramo é que tem tantas coisas para serem feitas, corrigidas, melhoradas e escaladas na pré-venda, que é um jogo muito mais complexo do que você trabalhar com o fechamento, né, com a venda de fato. Então é por isso que eu estou dando ênfase aqui. Afinal, isso aqui também é uma call de vendas, com a diferença entre o momento que você recolhe o dinheiro, né? Então não é aqui que você vai fazer essa parte de pegar o dinheiro e efetuar essa transição. Então, o que a gente conta aqui como pré-venda, cara, tudo aquilo que você faz para que pessoas cheguem até o teu closer. Muitas vezes o teu closer é você mesmo, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Se você não tem dinheiro para começar contratando pessoas, faça todas essas funções, cara, entendeu? Seja uma urgência, seja um exército de homem só, independente do teu setor, beleza? Então, para isso, eu separei também o que é outbound e inbound, tá? É, definindo ambos, cara, inbound, eu coloquei aqui, ó. Existe sempre algum nível de consciência em razão da tua estratégia de funil, tá? O que isso significa? Cara, nível de consciência é o quanto a pessoa sabe a respeito do próprio problema ou da sua solução, né? Para que isso aconteça, ela tem que ter passado por algo que você produziu, seja um conteúdo que você fabricou, ou seja um anúncio que você está rodando, seja uma campanha, um evento, um outdoor, qualquer coisa, tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela passa por um anúncio, ela clica no teu anúncio do Meta Ads e é um cadastro e ela coloca os dados dela no teu produto, no teu anúncio, isso significa que ela conhece a tua marca. Não necessariamente ela tem uma plenitude sobre o teu produto, a tua solução ou sobre o problema dela. Mesmo, mesmo que ela tenha essa sensação, tá? Isso não é o que acontece. Então, eu coloquei os formatos mais comuns quando você está tratando com leads que são inbound, tá? Antes disso, eu queria explicar que é, isso aqui não é uma estratégia única, tá? Quando você trata de funil, quando você trata de anúncio, isso tem que ter uma relação direta com a maneira que você anuncia, o teu posicionamento, a tua marca, a tua condição financeira. Então, eu não posso cagar aqui uma regra, e é por isso que esse inbound ficou um pouco mais simples, né? Eu não posso falar para você sem saber se você é B2B ou se você é B2C. Eu não posso falar sobre
o follow-up que você faz sem saber a tua estrutura comercial, né? Então, por isso que eu estou dando aqui uma visão geral, certo? E aí entra para os formatos mais comuns. Eu coloquei imagens que representam, eu vou explicá-las, tá? Um a um. Cara, esse aqui geralmente é o mais barato. É... Então, o que significa quando a gente trata de um a um? Cara, significa que uma pessoa vai ser responsável por cada lead, né? É, na função de fazer esse follow-up. Então, quando você pega um lead que chegou através do anúncio, você não deixa por isso mesmo, tá? A não ser que você esteja lidando com ultra low ticket ou low ticket, você não vai deixar por isso mesmo. Você vai ter que retrabalhar isso. Então, se você é um prestador de serviço ou se você vende produtos finais que são mid para high ticket, cara, você tem que ir atrás dessa pessoa, tá? É, no 1 a 1, você tem muitas formas de fazer isso. Então, você pode fazer isso por telefone, pode fazer isso por mensagem, você pode fazer isso por e-mail. É... Só que onde eu acho que fica mais eficaz, eu acho que o mais eficaz é você fazer isso por ligação, porque você tem um controle muito maior e você tem como potencializar uma coisa muito importante de você fazer uma prospecção follow-up um a um, que é a personalização, tá? Então, quando você faz isso dessa forma, você potencializa isso, tá? Se você for fazer isso por e-mail ou por mensagem, você desperdiça esse poder que é o lead 1 a 1, tá? Agora, quando você vê essa imagem aqui, um monte de policial fudido seguindo essa van, essa perua aqui, é, eu falo de full chase. Então, o que são esses carros aqui? É esse monte de cops aqui, né? O que são essas polícias? Cara, ou são os seus colaboradores, ou são os seus canais de comunicação, tá? O que isso significa? Significa que você vai usar mais ferramentas, mais canais e mais pessoas para poder perseguir, fazer um cerco em cima do lead, tá? É... Às vezes não é só o lead, às vezes é um cliente ou o exemplo mais compreensível para você, que é um pobre fudido, um cliente ruim. Então, se você é uma pessoa fudida, se você é uma pessoa de classe baixa e já ficou devendo para algum banco, você sabe que isso aqui acontece, tá? Então, você vai receber mensagem no WhatsApp, no e-mail, no telefone, é, vai chegar carta. Só falta poder. Ó, vou te falar, tá? Isso não é comum. Mas se você fizer merda com pessoas grandes ou com agiotas, tá? Um amigo meu passou por isso. Entra pro ramo físico, né? Então vão vir pessoas te cobrarem na tua porta, tá? Isso pode sim acontecer. Então, quando a gente fala de full chase, é isso. Eu trouxe, por exemplo, o mais negativo possível, que é quando se trata de dívida, né? Porque com dinheiro não se brinca. Mas se você for fazer isso de um lead, cara, isso também acontece. Tem empresas, tem alguns SaaS, alguns softwares que fazem isso muito bem, né? E geralmente são automatizados, tá? E entra para essa terceira parte aqui, que é o mar de possibilidades, tratando de automação. Então, enquanto por exemplo, esse aqui, cara, é conveniência altíssima, mas ainda mantém a personalização, porque tem muitos canais que você consegue ter informação com o cliente antes de ele entrar em contato, né? Então, seja mensagem, ou telefone, ou presencial, por exemplo, tá? Você consegue personalizar isso. Automação não, cara. A automação cai, tá? Para que a automação seja fluida e sem erros e completaça, né? Omnichannel também, você vai ter que fazer uma personalização mais baixa, tá? Menor. Puta, mais baixa é foda. O ponto é, por que que eu coloco pseudo-personalização? Isso aqui é bem importante, tá? Porque algumas pessoas acham que você, por exemplo, tratar do nome e do tema e jogar para IA, ela faz uma super personalização. Não, tá? O que você tem é o mínimo. É você saber e personalizar a tua mensagem de acordo com quem você está falando. Mas isso é o mínimo, isso não é algo personalizado, tá? Isso é o mínimo. Porque senão, como que você vai tratar algo comigo se você não está pontuando nada que tem relação comigo? Deu uma pseudo-personalização, tá? As ferramentas, elas enganam. É, é importante e tal, mas não é tão poderoso quanto falam.
vão te dizer que é uma ferramenta ultra mega poderosa. Spoiler, não é, tá? E claro que cada uma tem um custo, cada uma tem uma forma de praticar, então eu não vou cagar regra aqui, beleza? Só que a inconveniência é muito mais baixa. Isso é bom? Não, isso não é bom, tá? Porque é uma inconveniência tão baixa que você só vai ignorar. Então o teu cliente, ele vai fazer o que? Ele vai ignorar. Ele não vai ficar assustado com o menino da foto, tá? Essa aqui é uma foto que eu encontrei porque eu achei legal esse robozinho aqui, tá? Então ele não vai ficar assustado, ele não vai correr, ele não vai fugir. Não, ele vai ignorar. Beleza? Vamos lá. Então, isso aqui é sobre inbound. Como que você lida com inbound, tá? Resumo da ópera toda. É, tem que ter um nível de consciência, então as pessoas vão vir por um canal onde ou ela viu você ou tua solução. Geralmente tem a ver com o algoritmo, entendeu? Ou por onde ela circula. E você vai ter o contato dela, você vai ter alguma forma de entrar em contato com essa pessoa. Ela pode entrar em contato com você? Sim. Só que ela pode entrar em contato e não continuar a negociação. Exemplo disso, quando a pessoa pega um teste grátis no teu microsas aí que você fez. Então, se você tem um CRM, ou se você tem qualquer tipo de software em que a pessoa pode fazer um teste grátis, ela pode não prosseguir com o pagamento, ela pode não prosseguir com a assinatura, porém ela deixou uma coisa importantíssima para que você faça ela repensar essa decisão. Ela deixou contato, nome, então ela deixa e-mail, telefone e o nome dela. E isso é super importante, tá? Então, saiba usar isso porque isso é uma ferramenta poderosíssima, beleza? E aí você tem que aprender sobre como lidar com leads no inbound. Outbound, cara, isso aqui a gente tá falando de fora da marca, tá? Quando a gente fala de outbound, a gente tá falando de você ir buscar, entendeu? É você ir buscar, é você ir pra pista, você ir pra rua. Então, geralmente, a gente tá lidando com leads que são frios. E vamos separar aqui, tá? Porque um lead frio, cara, são pessoas que não conhecem a tua solução, não conhecem, a tua marca e às vezes não reconhecem o próprio problema. Porém, cara, tem cenários onde o lead, ele sabe do problema que ele tem, ele só não te conhece nada. Isso pra mim continua sendo lead frio. Então, se você souber por onde procurar, né, se você souber a região que você procura, qual o teu ICP, né, o teu Ideal Customer Profile, você consegue alinhar muito mais e você consegue categorizar o que é cada lead. Então, existe o lead frio congeladíssimo, só que tem o lead frio que você consegue ter uma rate super alta de ter uma conversa boa. E uma conversa boa não significa uma venda. Uma conversa boa é só uma conversa boa, né? A maneira que você observa isso vai depender das tuas métricas e do teu comunicador. Eu não posso falar como que vai ser isso para você. Para mim, com o que eu tenho de experiência, uma conversa boa já está significando uma chance alta de ter um avanço, beleza? Para você, se você ainda for um bosta nisso, claro que isso não vai significar nada, isso vai significar tempo perdido. Só que você está no caminho certo. Show de bola? Então vamos lá, lead frio. Como que você faz? O que são as pessoas? São o topo do funil, como eu coloquei aqui, pessoas que não sabem do próprio problema, pessoas que não sabem da tua solução, da tua marca, não sei o quê, pipi. É o de sempre, né? Isso aqui a gente tá falando há mais de 10 anos. Como que você lida com eles? Coloquei 3 opções. Cara, é... e-mail marketing, tá? E eu coloquei aqui, eu vou explicar o que são essas cores, tá? Eu coloquei traços principais, que são branco, coloquei a diferença entre a versão paga e a gratuita, coloquei a parte ruim e a parte boa, beleza? Então, e o marketing, cara, a versão free, como que você faz? Automação via Google. Então, você vai literalmente pegar o Google, vai entrar no Planilhas, vai colocar uma lista de leads lá. Como que eu vou encontrar uma lista de leads? Se vira, mano. Se vira. Vai no Maps lá, usa a extensão de Scrap, entendeu? Se você quiser, eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas faça seu corre aí, entendeu? Dica. Dica, você vai pegar uma extensão do Scrap, vai puxar um monte de lead, vai aprender a tratar essa base de dados e vai colocar isso na planilhas. Colocando na planilhas com o Google Logado, você consegue colocar uma extensão, tipo o Mail Meteor, por exemplo, que te permite enviar 50 e-mails por dia, de maneira gratuita. Não use um domínio de bosta, porque você vai cair direto no spam. Porém, se você tem
como pagar por um domínio e fazer um bom sistema para aumentar a tua reputação, você consegue fazer uma automação via API. Então, esse é o caminho pago, onde você tem um domínio com uma boa reputação e você faz uma boa automação via API, tipo ActiveCampaign e semelhantes, por exemplo. Tem ferramentas muito mais baratas que fazem isso, tá? O ponto é tudo que essas automações API entregam, né, em vários termos, o quão prático, o quão fluido são essas ferramentas, né? Então, a gente tem no ActiveCampaign um sistema de drag and drop que é fantástico. Deve ter outras ferramentas que fazem isso, mas eu não tenho conhecimento, tá? E não é minha preferida ActiveCampaign, porque nem sempre eu acho que você tem que fazer um follow-up super certeiro. Show. E aí tem a diferença entre eles. Diferenças claras entre a versão free e paga. Limite de envio, tá? Claro, a gente tá falando de, na versão paga, enviar o quanto seu bolso aguenta, enquanto em um sempre vai ter limites por usar uma versão gratuita de uma automação. A não ser que você seja um ninja e faça N2N, tá? Aí é gratuito. Reputação. Claro que você enviar e-mail é bem diferente de você chegar no @gmail e chegar no a sua corporação, né? O nome da sua empresa.com.br. É muito diferente. Nível técnico, cara, eu vou te falar, na versão free, se você quiser fazer um bagulho foda, é muito mais complicado. Só que mesmo a versão paga e gratuita tem pouca diferença no preço, não é algo caro, tá? Fazer e-mail marketing não é tão caro quanto parece. Em função do resultado, depende do teu nicho, beleza? Parte ruim, organização. Cara, você vai estar lidando com uma porrada de e-mail, tá? Problema que acontece muito, né? Spam e dificuldade na lista de leads. Então é super comum acontecer de você puxar, por exemplo, uma empresa aqui, né? Que é uma ferramenta de geração de leads. Cara, que vai entregar 10, 20% dependendo do KNAI, tá? A pessoa não sabe escrever a porra do próprio e-mail. Isso acontece bastante. Parte boa, enquanto não houver bloqueios, roda no automático. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Nível baixo de conversão, deixando claro. Disparos WhatsApp, versão gratuita, automação via extensão. Então eu tenho uma extensão que faz isso. Tô pensando, pô, aqui eu não tenho quem assista, né? Isso aqui é uma esquizofrenia completa. Isso aqui é um monólogo que eu fico aqui sozinho no meu quarto, solitário. Eu sou uma pessoa antissocial e eu fico falando pro microfone tudo que eu sei sobre vendas, né? Então, não sei se alguém me escuta. Se alguém me escuta, talvez eu libere essa extensão gratuitamente, tá? Uma extensão que ela simplesmente faz o scrap via Google Maps e o disparo também, né? Versão paga. Você deixa de usar uma automação de extensão e usa uma automação via API para você conectar as pontas, tá? Problemas de fazer disparo via automação API. Cara, literalmente, esse mês aqui, o Meta, acho que dia 1º de julho, o Meta anunciou mudanças. E aí, tudo vai custar quando você trata de mensagens via API do Meta. Isso é um problema, porque pode encarecer muito, né? E tanto para você prospectar, como para você vender isso para o teu cliente, né? Essas automações via API. Então, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser os preços. Assim que eu souber dos preços, eu vou passar aqui, vou tentar fazer um vídeo sobre, mas isso pode virar um problemão, tá? Porém, isso significa que você tem limite de envio e diferença no preço. Cara, já está bem caro você fazer um bastante disparo via API oficial, tá? Quero fazer gratuito, beleza? Cara, é difícil, tá? Não é fácil. E se você quiser fazer pago, por que que eu coloquei bastante diferença no preço? Não é só pagar a automação API, você vai ter que ter mais chips e o ideal é que você tenha mais telefones, cara. Entendeu? Tem um caminho barato, tem um caminho médio e um caminho super caro. Caminho barato é o gratuito, só que não é tanta coisa, é pouco disparo. Caminho médio é quando você tem mais chips para fazer mais disparos, tá? Se você for um cara que não tem preguiça, você pode ter 10 chips para um telefone só. Você vai ter que ficar trocando ali para poder cadastrar e tudo mais. Logue um monte de WhatsApp web e começa a fazer o disparo via extensão. Caminho pago é usar a API com números e tudo oficial e uma boa lista de scrap, só que assim, pode custar bem caro dependendo do quanto você faz de envio por dia, tá? Não é uma coisa barata.
Parte ruim, chip e aparelho, como eu pontuei anteriormente. Bloqueio e organização, também super difícil organizar sem um CRM, puxa do WhatsApp direto, tá? É, bloqueio, isso acontece muito até via API oficial. Qual a diferença é que via API oficial você geralmente consegue recorrer e fica de boa, porque você prospectou uma proposta do Meta, né? Não tem muito sentido. Parte boa, assim como a outra, enquanto não houver bloqueio, roda no automático. Nível baixo de conversão. Cold call, free, ligação no 1 a 1, pago, vai continuar sendo ligação no 1 a 1, só que você vai ter mais mão de obra. O que isso significa? Que você vai ter uma pessoa ligando, que pode ser você no começo, e quando você tiver dinheiro, você contrata mais uma pessoa. E aí você vai ter, teoricamente, o dobro de ligações diárias, tá? É, A diferença quando você paga a mão de obra e quando você não paga é o tanto de reunião agendada, tá? Já que ela reflete diretamente nas horas trabalhadas. Claro, uma boa metodologia. Parte ruim, a canseira diária, trabalho de repetição. Quando eu falo isso, isso aqui parece meio óbvio. Entenda, cara, fazer 30, 40, 50, 70 ligações por dia não é só cansativo. É completamente fodido pra sua cabeça, tá? Isso destrói a sua cabeça. É, Teve um tempo que eu queria um pouco mais de caixa e eu fiz muito mais disso, né? Então, dá pra você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou falando que é o meu caso. Mas dá pra você vender uma, duas, três landing pages por dia fazendo 70 ligação diárias, tá? Então, quando você trata de uma pessoa só fazer ligação, agenda e fechamento, cara, você vai ter que ficar 10 horas seguidas ligando. Isso, isso não é fácil. E você tem que preparar a lista de leads que você vai ligar. Só que você pode fazer do nada, assim, tá? De começar hoje para amanhã, você pode vender uma landing page por dia. Duas landing pages por dia, né? Então, se a sua landing page custa 300, 500 reais, que é um valor bem barato para uma landing page porque você não tem autoridade, tudo bem. Mas significa que você pode ganhar a cada 10 dias 3 mil reais. Isso acontece, tá? Isso não é uma super promessa. Se você tiver coragem o suficiente, teste, faça 70 ligação por dia com uma boa noção de ligação e volta aqui para falar comigo, entendeu? Se você não vender nada fazendo 70 ligação por dia, caralho, me passa o seu endereço que eu vou fazer isso na sua frente para você entender como é que funciona o jogo. Show de bola? Parte boa. CAC, super barato. O tal do CAC zero, que eu sempre falo, eu acho uma merda esse termo, acho que parece um golpe de anime, não gosto. Mas o CAC realmente fica bem baixo. E a pré-qualificação é muito mais certeira, tá? Você consegue fazer uma boa pré-qualificação. Cenário ideal, tá? Disso aqui que eu vou falar, que eu não coloquei aqui, mas eu falei isso no outro vídeo, né? Cenário ideal é você ter uma pessoa só para qualificar a lista e pelo menos duas, três pessoas só para fazer ligação. Cenário que é a realidade de muito brasileiro, é que você vai ter que se fuder fazendo tudo isso sozinho, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso faz parte da vida, faz parte de crescer. Assim que você conquistar o seu primeiro dinheirinho, não compre a porra do iPhone, não compre uma placa de vídeo, entendeu? Não compre essa porra desse GTA 6. Não vai pra Ubatuba descer combão, entendeu? Tenha em mente que você é um fudido. Você é um fudido e você vai continuar sendo um fudido se você não colocar o dinheiro no lugar certo, tá? Que não é debaixo do colchão e não é luxando, provando pros outros que você tá ganhando dinheiro. É colocando na sua empresa, na tua venda, no teu setor comercial. Entendeu? Senão você vai continuar aí sendo um fudido. Claro que tem um nível alto de conversão, né? Só que tem em mente que é extremamente complicado e cansativo. Não é uma coisa fácil como parece. Tá, vamos lá. Vou pegar uma encomenda, então teve uma pausa aqui, tá? Eu vou deixar 5 minutos rolando comigo estando fora da cadeira também, né? Porque aí eu acho que é forçar muito a barra. Vamos lá. Agora falando sobre vendas, então uma reunião de vendas de fato, quero explicar antes que isso aqui não vai ter um tutorial, eu não vou te explicar como você faz, como você executa. E não é porque eu estou escondendo o jogo, é só porque isso é uma coisa tão particular e o ideal era eu trazer, por exemplo, uma videochamada minha, né, para você entender como eu faço. São muitos fatores e tem coisas que eu acho que são até subjetivas. O que eu posso te falar é que existem pontos em comuns de uma reunião ruim e uma reunião boa.
Eu quero falar sobre esses pontos aqui. E aí você pesquise sobre isso, tá? Você procure informação sobre isso. Preste atenção nas suas vendas, porque isso vai valer muito a pena, isso vai trazer muito dinheiro para o seu bolso, tá? Se você nunca ganhou dinheiro e quer ganhar seus primeiros 5, 10, 15, 20 mil reais, isso aqui é o básico que você vai ter que ter controle. Controle não, que você vai ter que ter conhecimento. Beleza? Você vai ter que pelo menos saber que isso acontece, isso existe, tá? Então vamos lá. Uma reunião bucha, cara, como que uma reunião bucha? Você vai ter uma base de cliente ruim. Você vai estar no modo palestra, vai personificar um coitado, o cliente domina a reunião e você fala sobre esse resume. Tudo no começo. E vai ser sua voz, tá? Então, explicando sobre isso aqui. Cara, uma base de cliente ruim, ela vem de um trabalho muito mal feito do BDR/SDR. Isso tem relação com você, porque se você faz o fechamento, se você é dono da empresa, ou se você é uma urgência, se você faz todas as etapas, você tem que ter controle de como está andando a tua prospecção, tá? Ou os teus anúncios e tal. Se você não tem esse controle, você é um bosta, você está deixando a sua empresa à mercê do destino aí, da sorte, e não é assim que funciona um bom ecossistema de vendas, tá? Então, tenha parâmetros e metas, beleza? Tenha meta de ligação, defina o teu ICP, deixe tudo muito claro com relação ao teu produto, ao que você faz, às suas entregas, né, aos seus entregáveis, para que não haja confusão e que para que o cliente entre sabendo que você quer resolver o problema dele, tá? Isso é um ponto importante. Saber que não é caridade, que não é uma super oferta. Então, o modo como o teu cliente chega e por onde ele chega importa sim. E se, pô, tem cliente que nem, cara, o bagulho da sua voz, tá? Deixando claro. Eu coloquei aqui da sua voz, isso não é uma piada. Quando você entra numa reunião e o filho da puta ele tá só no telefone, e ele vai fazendo outras coisas, ele não presta atenção, tá? Então, a pessoa pode apostar que do outro lado da tela, né, no outro aparelho, o teu lead, ele não faz isso com os clientes dele, entendeu? Ele consideraria uma baita falta de respeito, a não ser que, sei lá, porra, tem algum nicho que trabalha só no telefone? Não sei. Então, fechamento é importante você olhar olho no olho. É o máximo de contato que você consegue ter através de uma reunião online. É o olho no olho através de uma webcam, tá? É o máximo de proximidade que dá para ter online. Então, preferência você mostrando o tronco inteiro, tá? Para mostrar você gesticulando e tal, e não como se fosse uma foto de RG. Isso é importante, parece uma tosqueira, mas para mim é algo importante, tá? Se você tem pontos aqui que você falou, opa, tá foda, tem que nem, sei lá, você ficar no modo palestra, ou seus leads estão uma merda, ou você tá com um problema que no começo os caras ficam exigindo preço, preço, fala preço, fala preço, fala preço. E você falou, opa, isso acontece comigo? Revisa tudo, né? Use como parâmetro estrutura comercial que funcionam, players no mercado de prospecção e closer. Ah, não sei quem que eu tenho que olhar como referência. Cara, eu fiz uma tier list aí sobre o guru, tá? Vai ver aquela porra lá porque eu não vou explicar de novo. Criar para você, e tem gente que eu cito direto, tá? Criar para você mesmo. Métrica de resultado, processo para o comercial. Então você tem que saber, cara, você vai ter que metrificar o que você. Ou você vai ter que ter números dos seus avanços, da tua taxa de fechamento e tal. Tudo, isso, beleza, show de bola, isso é básico, tá? Mas quando eu falo de métricas de resultado, é, eu não posso falar para você o que é o seu resultado, tá? Porque se você, por exemplo, é um cara que tem uma taxa de fechamento altíssima, onde que você tem que colocar o teu esforço? Em volume. Só que se você coloca volume e o teu lead para de vir bom, onde que você coloca o teu esforço? Você vai colocar na tua prospecção, tá? Na qualificação sua. Então, isso é uma coisa que ela depende muito do momento, ela depende de como que tá funcionando o teu comercial. Então, quando a gente fala de métricas de resultado, cara, não fique focado só em CPL e taxa de fechamento, tá? Porque você vai cair no número enganoso, um número que ele não é o que define o teu sucesso, beleza? E processo para o comercial, isso aqui é super importante. Isso sim eu acho que dá para você replicar em diferentes empresas, porque tem coisas que são majoritárias. Então, por exemplo, cara, independente do teu nicho,
Na tua prospecção, você tem que ter um número bem alto de ligações por dia para que você leve essas pessoas para uma reunião. Em contrapartida, tenho para mim que quanto mais tempo você gasta em uma reunião, maior a sua taxa de fechamento. Então, cara, tem reunião que eu já gastei 2, 3 horas. Não estou falando de 20 minutos, tá? Estou falando de ficar 2 horas seguidas falando com o cliente, 3 horas seguidas falando com o cliente. É uma conversa de vai e vem, parecendo que, cara, a gente ia se matar em algum momento, entendeu? Em que em algum ponto fica um atrito tão severo e que é necessário, né, essa apreensão, que ele começa a duvidar de mim, eu começo a duvidar dele, na maneira que a gente se comunica, tá? Isso tem a ver com o domínio da reunião, isso é normal. E aí o seu trabalho não é enfiar a goela abaixo falando assim, cara, se você não fechar hoje, a sua vaga vai ser preenchida, não. É você provar, através de uma reflexão que ele vai ter que ter, porque vai ter que partir dele, que você pode ajudar ele, tá? E é isso que coloca o dinheiro no bolso, e é por isso que o diagnóstico aprofundado é a sua ferramenta mais poderosa. Então, processo comercial, métrica de resultado, isso é. Oh, perdão. Métrica de resultado, isso vai ser particular. Processo para o comercial, cara, tem coisas que são meio padrões, tá? Então, o tempo que você leva para cada coisa, isso vai ser meio padrão. Coloque muito mais energia em volume e quantidade quando tratando de prospecção. Coloque muito mais energia em horas úteis. Sabe aquela minazinha que fala sobre tempo de qualidade? Eu ouvi falar sobre isso? Ah, eu queria ter mais tempo de qualidade. Cara, é meio estranho esse papo, mas não é uma mentira, tá? Não é uma mentira. Afinal, quando você vai no restaurante com a mina e ela fica só no telefone tirando foto da comida que você pagou caro naquele coco bambu que é um lixo, você não vai deitar ela e ainda por cima, talvez ela suma com a barriga cheia, boas fotos num lugar instagramável e você fica todo fudido, tá? Isso vai acontecer com o seu cliente se você deixar. Beleza? Ponto importante. Então, esse tempo que você fica falando em reunião, para mim é muito relevante. Tenho visto que a taxa de conversão aumenta muito com relação às horas que eu fico em reunião. Beleza? Tempo de qualidade. Vamos lá. Como que você identifica uma boa reunião de vendas? Uma base de cliente já tratada. Então, quando não acontece nenhuma vez do teu lead ser um cara nada a ver, completamente nada a ver. Quando você faz um diagnóstico super aprofundado, é, talvez eu faça um vídeo falando só sobre o diagnóstico. Mas pesquise sobre isso, tá? Você vai ver isso em livros aí. Tem na literatura. Tem uma moça que talvez eu deixe. Eu vou tentar deixar o arroba dela na descrição. Ela fala sobre muito livro, sobre academia, sobre a parte literal. Ela fala sobre a literatura de vendas. E tem muito conteúdo que, se você pescar um outro, eles falam sobre a questão do diagnóstico de maneira direta e indireta, tá? Identificar avanço, dominar a reunião, como eu expliquei anteriormente. Isso aqui é um ponto importante, tá? Você tem que saber os motores que movem o negócio do cliente. Cara, isso é super importante. Você só vai saber isso se você tiver um bom conhecimento geral e se você souber fazer um bom diagnóstico, senão você não tem isso. Videochamada. Caralho, mano, olha no meu olho para negociar comigo, entendeu? Não vem chorar. Pô, vem por telefone e ainda chorar preço. Cara, quero te dispensar. Beleza? E é por isso que você tem que fazer sucesso financeiro, porque você pode dispensar quem é filho da puta. Show de bola? Não se preocupa com tempo e número de reuniões, tá? Isso aqui é importante, já expliquei, não vou explicar de novo. É, Você não quer fazer 10 reuniões por dia, tá? Você quer fazer 2, 3 reuniões por dia e fechar tudo. Se você não quer isso, talvez você esteja indo pro lado errado da coisa, cobrando super low ticket, tá? Se você quer fazer 3 reuniões no dia que vai ser uma pedrada de dinheiro entrando e não vender 50 vezes por dia coisas de R$ 50, cara. É uma vida super sofrida, tá? Então, bom, é isso. E aí, passando do ponto de boa reunião para uma excelente reunião, vai ter tudo da boa reunião, mais Pix na Cal, valor total à entrada, e o preço nunca vai ser negociado, tá?
O que significa quando você negocia a esteira de produto, entrega e não preço? O cliente fala assim, cara, beleza, mas eu tô achando meio salgado. E com fazer um precinho melhor, ele quer que você mantenha a entrega reduzindo o preço. Opa, não, não, cara. Entendeu? Quando você tem controle sobre a reunião, quando você fez um bom diagnóstico, você consegue ajustar a esteira de produtos e ou diminuir ou aumentar os entregáveis, mantendo a sua margem, sem ter que pegar o preço na pechincha, tá? Se você não tem venda nenhuma, vale a pena você flexibilizar o teu preço, porque você quer o seu primeiro dinheiro, você não está escalando o teu negócio. Porém, se você for escalar, isso aqui é importante saber e ter domínio, tá? Então, a excelente reunião, eu tô falando do cara que já vende, só que o cara quer melhorar mais. Ele vai ter que aprender a fazer isso aqui, porque isso aqui é a próxima etapa. Isso aqui é, tipo assim, é a ponta do iceberg, tá? Isso aqui é a coisa... Pô, ponta do iceberg não é uma analogia boa, né? Pô, isso aqui é a nata da nata. Deu pra entender. Isso aqui é a nata da nata, isso aqui é ouro, tá? Então, isso aqui ele vai ter que ter domínio. E, independente dos dois, se você, pô, deu certo uma boa reunião de vendas ou uma excelente reunião de vendas, anote tudo isso, registre e replique, tá? Então, replica, aumentar a operação. Também aumentando a sua estrutura comercial, tá? É isso. Esse é o overview da parada. Eu coloquei um negócio aqui do Lobo do Wall Street, mas não seja um scammer. Se você for um cara que depende de enganar os outros para poder vender, você não aprendeu a vender, você aprendeu a enganar, tá? Eu sempre repito isso. Vou continuar repetindo isso. O vídeo de hoje foi isso. Eu queria ser um cara menos prolixo, fazer um vídeo mais curto, mas eu não consigo, tá? Então deve ter dado aí 30, 40 minutos, não sei. Se você viu isso até o final, sinta-se privilegiado. Estou mastigando para você um conteúdo que não é tão fácil de encontrar, apesar de não ter um nível muito alto de especificidade, tá? Só que eu estou relatando aqui com base na minha experiência, então isso aqui não são regras. Isso aqui é só minha vivência, uma pessoa que está vencendo através das vendas, beleza? Fique com Deus, não seja um scammer e isso aqui não é só um canal de opinião, pô, de opinião não, é um canal de estudo, tá? Onde eu falo a minha opinião com base na minha vivência, sem edição, sem filtro, porque eu nem edito, tá? Então, até mais.